Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Café Virtual no Instituto Florestal. É muito bom ter vocês aqui com a gente nesse dia 2 de julho, quinta-feira. O Café Virtual são eventos promovidos pelo Instituto Florestal, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com o apoio institucional da ABJAICA, com o objetivo de popularizar e promover a ciência, o meio ambiente e as áreas protegidas do Sistema Ambiental Paulista. Pedimos a todos que mantenham seus microfones e suas câmeras desligadas durante o evento, para que a gente possa ter uma interação melhor com as nossas convidadas. Você pode acompanhar a nossa programação semanal e fazer a sua inscrição pelo site iflorestal.sp.gov.br. Você também pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook do Instituto Florestal e também pelo Facebook da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Nós temos conosco a monja Coen Roche e a monja Reixin Gandra, a nossa querida Malu Gandra, biosférica, que acompanhou a gente, acompanha os trabalhos da Reserva da Biosfera durante bastante tempo, e a monja Coen, missionária oficial da tradição Soto Chu do Zen Budismo e fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Nossas queridas convidadas vão falar sobre o meio ambiente, a natureza de todas as coisas na rede de relações interdependentes. Depois da palestra das nossas convidadas, nós então abriremos para interação com os participantes, que pode se dar tanto pelo chat do Zoom, como também pelos comentários do Facebook, e também por solicitação de uso da palavra, através da mãozinha acenando, tudo bem? Pedimos novamente para que vocês permaneçam com os microfones desligados durante todo o evento. E para receber nossas queridas convidadas, gostaria de chamar Luiz Alberto Butti, diretor-geral do Instituto Florestal. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que é um enorme prazer para o Instituto Florestal e para todos nós recebermos hoje aqui a monja Reixin Sensei, a nossa querida Malu Gandra, e a monja Coen Roche. É um enorme prazer recebê-las aqui e desde já agradecemos muito por ter aceito o convite e nos proporcionar essa tarde de quinta-feira algo bom, essa questão ambiental, e que todos nós estamos aí, vamos se dizer, enfrentando uma questão de pandemia e precisamos tudo estar com o nosso emocional bom, buscar um equilíbrio, e eu sou muito grato por vocês estarem aqui hoje conosco. Passo a palavra nesse momento, então, para Malu Reixin Sensei, e na sequência com a nossa monja Coen Roche. Muito obrigado desde já. Eu gostaria de passar... Monja Coen está na sala? Não, você primeiro. Não, Rushi-sama, é a senhora, Rushi-sama. Eu gostaria que você falasse primeiro, porque esse é um ambiente no qual você trabalhou, que você conhece, e muito mais profundidade do que eu, e eu vou falar mais do aspecto mais de Buda, mais da natureza Buda. Então, fique à vontade, fale primeiro, por favor. Rushi-sama, Butti, agradeço muito o convite, Elaine, estou vendo o Edgar, é com grande alegria que nós recebemos esse convite, e o budismo está muito relacionado a questão da vida, né? E esse título, A Natureza de Todas as Coisas, na rede de relações interdependentes, é aquilo que nós vivemos e nós acessamos em nós mesmos, né? A nossa verdadeira natureza é perceber conectados com tudo que existe. Nós estamos conectados com tudo que existe. E o Instituto Florestal, mesmo todos os órgãos da Secretaria de Meio Ambiente, né, lidam, preservam, cuidam da vida.
os ecossistemas, né? As vidas de todos os seres estão interdependentes, interconectados. E como esse vídeo que vocês apresentaram agora no começo, a interconexão de saberes, de competências, de sensibilidades e de práticas. Uma das coisas que eu aprendi muito aí com vocês no Horto, na Reserva da Biosfera, é observar como essa vida é dinâmica, ela está em constante troca, em constante mudança, e que nós precisamos cuidar dessa vida, né? Preservar, cuidar, pensar não na nossa geração hoje, mas nas futuras gerações, não é? Então, a nossa prática, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, essa natureza de todas as coisas, a gente tem esse olhar em profundidade e ver como a vida funciona. Vida-morte, né? Sem morte não há vida, nem vida sem morte, né? As plantas, mesmo as plantas que morrem, elas adubam a terra. Então, nós temos um ciclo de vida muito dinâmico e interdependente, um depende do outro. São específicos e, ao mesmo tempo, interligados. E o trabalho que vocês realizam é cuidar disso, criar causas e condições para que a vida aconteça, seja cuidada, e vocês tenham conhecimento, todos os saberes. É um grupo muito grande, com as suas especialidades, pessoas que têm um acúmulo científico muito grande e que está aí, se dedicando, não desistindo, diante de tantas adversidades que a gente está passando, mesmo as adversidades de prioridades, né, que se passam nas políticas de governo, nas políticas públicas, mas vocês estão aí firmes, cuidando da vida. É uma alegria estar aqui com vocês, e nós temos práticas meditativas, né, o Zazen, que permite a gente acessar essa nossa natureza presente, e depois nós podemos até fazer algumas oportunidades, criar alguns momentos. Nesse momento de pandemia, que está todo mundo assim muito acuado, muito assustado, está nas suas casas, se cuidando ou diante de conflitos, né? Como é que eu lido com a minha ecologia doméstica? Como eu cuido dessa ecologia doméstica? Como é que eu cuido da vida que acontece na minha casa e que eu, de uma certa forma, estava distante, né? Cuidando das vidas de fora, das responsabilidades de fora. No entanto, tem a minha casa, as minhas relações, mesmo de marido, esposa, mãe, filho, conforme o papel que eu ocupe, uma ecologia especial que também estava, de uma certa forma, precisando ser cuidada, né? Então, eu acho que a pandemia da Covid-19 foi um grande susto, um grande trauma para a sociedade, muitas mortes, né? Já estamos indo, acho que para 60 mil no Brasil, uma tristeza muito grande, mas o organismo vivo está reagindo a esse vírus, buscando anticorpos, está tendo uma batalha biológica, uma batalha científica, batalha política, batalha de valores. Nós estamos num campo de grande transformação e ebulição, mas estamos nas nossas casas, nos nossos espaços, cuidando da nossa vida, da nossa saúde e a responsabilidade de cuidar da vida dos outros. Então, nós estamos num momento extremamente dinâmico, em grande movimento. Como é que eu estou diante disso tudo? Quais são as minhas condições internas, as ferramentas internas? Nós somos muito preparados para responder às demandas profissionais, às demandas externas. E muitas vezes deixamos de lado as demandas pessoais, as demandas das relações emocionais, das relações afetivas. Substituímos muitas coisas. Então, esse é o momento que a Covid-19, a pandemia, nos levou a um retorno para a nossa casa interna, né? Como estamos lidando com essa ecologia, com esse ecossistema social, esse ecossistema emocional, nossas visões de mundo, como é que isso está acontecendo? Então, essa é uma reflexão que depois nós podemos dar encaminhamento pelas perguntas de vocês. Eu gostaria agora que a minha mestra, Munja Koyoshi, possa dar continuidade a essas reflexões. Yoshi-sama. Microfone, pois. Ativei meu som, pronto.
A gente está aprendendo essa tecnologia maravilhosa que nos coloca em contato, não é mesmo? E tudo isso porque houve pesquisa científica. A pesquisa científica em todos os campos. Campos do autoconhecimento, campos do conhecimento do corpo humano, da molécula, da partícula, do átomo, do DNA. E agora estão todos os cientistas muito ocupados também, tentando entender coronavírus, Covid-19, que é resultante do coronavírus. E se a gente pensar que um morceguinho tão bonitinho, né, que vive assim de radar, e esse bichinho que vivia de radar ficou num estado de grande instabilidade. Muita instabilidade quando colocados em jaulas, acumulados para serem mortos, para serem comidos, né? Então, você pode imaginar que o animalzinho lá, sofrendo, ele desestabiliza, desequilibra, e provavelmente o vírus que vivia em harmonia com ele, viviam bem, se davam muito bem, os dois não tinham nenhum problema com isso, vai procurar um novo hospedeiro e descobre que as células humanas, que horror, podem hospedá-lo. Só que, se ele não matava o morcego, ele mata o ser humano, ele pode levar à morte. E o que é fabuloso da natureza, se a gente está falando de meio ambiente, de sustentabilidade, é que cada organismo é único. Somos semelhantes, mas não somos iguais. Nós pertencemos a uma única família biológica, que é chamada família humana. Temos diferentes cores de pele, temos diferentes intestinos, até formato de olho, nariz, boca. Entretanto, pertencemos a uma única família biológica, que é considerado assim, me dizem os biólogos, que são seres que podem se acasalar de qualquer parte do planeta e seus bebês podem ter bebês. Então, isso identifica uma família. Pertencemos a essa família e o coronavírus nos deixa muito claro que ele pode se acomodar e se hospedar em qualquer um de nós. A diferença é do nosso corpo, porque cada um responde de forma diferente. Para alguns, nem resfriado ficam, e outros podem chegar à morte. E entre esse espaço de nem se resfriar e contaminar e aquele que morre, existem todas as possibilidades. E o que a ciência faz agora? E por que ela é tão importante para nós? E a pesquisa científica, por que é tão importante para nós todos? Porque podemos descobrir qual é o mecanismo deste coronavírus em diferentes corpos, com necessidades diferentes, DNAs diferentes, sangue diferente, para ver como que em uns ele se comporta de um jeito e em outros de outro jeito. E ainda não descobriram, ainda não sabem, porque pesquisa científica leva tempo. E por isso que os países ricos, desenvolvidos, investem muito em pesquisa. E eu adorei ver esse filme que vocês mostraram no começo, para a gente fazer essa relação como a pesquisa científica está relacionada com tudo que está na nossa vida e na nossa casa neste momento. E é muito importante saber que veja, antigamente falava assim, a religião disse, todo mundo abaixava a cabeça. Hoje em dia não, a ciência falou e a gente abaixa a cabeça. Agora, a maravilha da ciência é que não tem uma verdade final. Estamos sempre em experimentação. Estamos experimentando mais de 120 remédios para ver quais deles funcionam, em que pedaço da doença, em que etapa da doença, em que corpos funcionam o quê. Então, não tem um remédio místico, e tem umas pessoas tão malucas. No meio disso tudo, veja o que somos nós, seres humanos, né? No meio disso tudo, onde esse terror, dessa morte, desse sofrimento, pessoas extremamente solidárias fazendo cestas básicas, os pesquisadores desesperados nas suas pesquisas, aflitos de reter logo os resultados, e não adianta, né? Se pesquisa científica não tem atalho, né? Tem que passar pelo processo todo. E, ao mesmo tempo, os médicos estressados, hoje falam de burnout, né? Queimados, exaustos, de ver tanta dificuldade de curar e de encontrar o remédio certo para a pessoa certa, na dose certa, no momento certo. Né? E vendo pessoas saindo na rua, passeando como se nada houvesse, negando a realidade. E alguns outros vendendo remédio falso. Eu acho que era na Espanha isso. Estavam vendendo um remedinho, disse que tinha cheiro de água sanitária. Fazia uma misturinha lá e dizia, isto cura a Covid-19, e o povo comprava. Não, é vergonhoso o que nós humanos podemos fazer. Os nossos governos, inclusive, andaram comprando até equipamentos, acho que não foi em São Paulo, foi em outros estados, equipamentos que não serviam.
Você acha que eles sabiam? Você acha que eles compraram de propósito? Vão comprar um equipamento que não serve? Claro que não, foram enganados. Como na Espanha também foram enganados com aqueles testes falsos que não mostravam a verdade. Então, entre nós humanos, que podemos ser maravilhosos, como a monja Rechin falou, cuidar do nosso ecossistema interno, externo, na nossa casa, no nosso meio ambiente, podemos criar maravilhas e monstros. Podemos fazer coisas extraordinariamente belas e podemos destruir a Mata Atlântica. Não é isso que está acontecendo? Não é só a Amazônia tem chamas. E ninguém está divulgando isto, porque agora vamos falar do Covid-19, né? Mas aqui em São Paulo também estão devastando a Mata Atlântida e não podemos deixar isso acontecer. Os povos indígenas estão alarmados, porque a vida da terra é a nossa vida. Ela não é só a nossa casa comum, é o nosso corpo. E esse é o aspecto que eu acho importante perceber. O meu corpo, ele é feito de tudo que é feito do planeta Terra. Ele tem terra, tem água, tem plantas, e tem oxigênio, tem éter. Nós somos feitos de minérios também. Tudo que existe no planeta Terra vai fazer composições um pouco diferentes e vai formar o ser humano. E eu gostei de um cientista esses dias falando, nós coexistimos, que nós no budismo vai falar da interdependência entre tudo que existe, nós coexistimos com todas as formas de vida, mesmo aquelas que nós não entendemos porque que elas estão por aí, mas elas têm uma razão para estar. E, ao mesmo tempo, uma coisa bem interessante de pensar, quem é você? O que é você, ser humano? Eu lembro a monja Rechin, que é a Malu Gandra de vocês, ela trabalhava, ela amava. Nossa, ela ia dar alegria para mim, estou indo trabalhar agora, era aquela felicidade irradiando. E depois, não me lembro bem o que aconteceu, ela foi transferida para outra secretaria, ela ficou meio tristinha, mas no fim tudo dá certo, porque no fim estamos todos interdependentes. O que faz aqui, faz ali também. E o nosso corpo é matéria-prima muito velha, muito antiga. Nós somos reciclados. Reciclagem de matéria-prima, que foi as mesmas que criam planetas e estrelas e cometas. Nós somos essa mesma matéria-prima. Isso não sou eu que digo, são cientistas que dizem. E outra coisa interessante também de quem trabalha com neurociência é dizer que sabe quanto que nós temos de livre-arbítrio? Eu adoro esta. Disse um neurocientista que a Palas Atenas levou um dia para uma palestra. Porque nessas cotas está não chegando. Nós só temos 5% de livre. Nessas cotas está dando mim. É, né? Tem alguém falando junto, não sei quem é. Oi! Por favor, podemos manter os microfones desligados, por gentileza? Desculpa, monja. Não, tudo bem, é só que entrou uma outra voz, eu falei, será que eu estou falando bobagem? Tem alguém, vai ter um neurocientista entrar e dizer, monja, não é assim. E também não é assim, porque os cientistas entre si têm pontos de vista diferentes. Isso é a riqueza dos nossos olhares. Assim como temos políticas diferentes, partidos políticos, visões administrativas diferentes, times de futebol diferentes, não é verdade? E se não houvesse essa diversidade, não tinha graça. Se todos os times fossem com a mesma camiseta, para quem que você ia torcer? Para da direita ou para a esquerda? Mas agora eles mudaram de campo. Percebe? Nós criamos coisas que é para nossa diversão e prazer. E para até permitir que pensamentos que são diferentes dos nossos possam surgir e estimular o nosso raciocínio. Estive com um grupo muito interessante que até trouxeram um senhor lá do Canadá, que ele criou os jogos cooperativos, onde ou ganhamos juntos ou ganhamos juntos. Ninguém perde. Não é interessante? O Leonardo Boff, meu querido Leonardo Boff, ele costuma dizer isto, se nós não cuidarmos do meio ambiente, se nós não cuidarmos da vida da Terra, que ele chama a nossa mãe, a nossa casa comum, nós vamos perecer. A nossa espécie irá desaparecer. Se você gosta de ser humano, gosta de seus filhos, netos, avós, bisavós, tataranetos, está na hora de cuidar, antes que seja tarde demais. Isso é o nosso profeta Leonardo Boff falando, não é? E é interessante pensar nisso. Nós somos essa vida. O meu corpo é feito de tudo que não é o meu corpo.
Tem um monge vietnamita, ele faz uma analogia que eu tenho grande admiração por ele. Ele diz assim, estão vendo essa folha de papel? Aqui tem uma nuvem. Qualquer poeta vê. Aqui tem uma nuvem. Porque se não houver nuvem, não há chuva. Se não houver chuva, não há árvore. Se não houver árvore, não há papel. Mas nós vemos também que havia chuva, havia sol, havia estrelas e cometas. E na árvore havia passarinhos, insetos, todas as formas de vida possível. Isso é uma folha de papel. E quem vem vindo lá? O lenhador. Não, não é o lenhador daquele que vai desmatar sem autorização. É o lenhador daqueles que foi plantada a árvore para virar papel. Percebeu? Então é isso. Então vem vindo o lenhador e ele traz com ele o que? O minério de ferro. Ele traz junto com ele uma boia fria. Nesse lanchinho dele, nesse almoço dele, tem um pedaço de pão. Olha o campo de trigo. Este papel é feito de tudo que não é papel. Ok? Nós, seres humanos, somos feitos de tudo que não é humano. Então, não é só o corpo físico, e ele sim, ele é feito de tudo que existe nessa natureza, e, ao mesmo tempo, a nossa maneira de ser e de pensar. Ela não é só nossa, ela é partilhada, compartilhada. E é o momento agora do despertar. O que este coronavírus pode nos trazer para reflexão, já que estamos em casa, a maioria de nós os privilegiados, que podemos trabalhar em casa, porque tem muita gente que não pode. E essas pessoas nós temos que agradecer. O gari, a pessoa que recolhe o lixo, aquele que está fazendo agora, neste momento, está verificando o gás, a eletricidade na casa das pessoas, água e esgoto, tantas áreas sem água e esgoto, não é verdade? Que vergonha! Ficou tão exposto às diferenças sociais, econômicas, a pobreza, a miséria, ficou tão exposta, não é? Que dá uma dor a gente pensar, nossa, por que não fizemos nada por isso antes? Quantas tentativas foram feitas e não deram em nada? Mas, de repente, nós percebemos que está na hora de fazermos alguma coisa. E agora é o momento, é o ponto de virada. É o momento de despertar e virar, porque tivemos tempo suficiente para ficar conosco, para observar que podemos viver com menos, que a vida mais simples é mais fácil. Você não precisa ficar trocando de roupa 3 vezes por dia, só se você sai na rua, né? E, de novo, eu digo, quem sai na rua, que não deve sair, mas se você tiver que sair é para fazer uma coisa muito específica, tem que curar máscara, óculos, põe aquela blindagem, luvas, e quando chega em casa, joga tudo isso fora e troca de roupa e toma banho. Porque o sabão, as poucas coisas que descobrimos, né? O sabão tira a coroinha de gordura da proteína, que é o coronavírus, e aí essa proteína se desfaz. Nós não estamos matando um ser vivo, nós estamos desmantelando uma proteína com uma gordurinha que pode levar o ser humano a grandes dores, sofrimentos e à morte. Então, vamos pensar nisso, que se nós estamos falando de meio ambiente, estamos falando de interdependência, é isto que estamos falando, da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós. E para que essa vida seja melhor e mais harmônica, nós seguimos as orientações, não para me salvar e me proteger, mas para fazer bem aos outros. E aí, dentro do budismo, nós temos várias categorias de seres, e uma delas se chama Bodhisattva. Bodhi ou Bodai significa iluminado, ou seja, o que despertou. Na verdade, a palavra Buda significa aquele que acordou, que despertou. Despertou o quê? Para a realidade, para ver o que é assim como é, e para atuar de forma decisiva para que seja melhor para todos nós. Esses dias estava ouvindo de manhã o professor Clóvis de Barros Filho, ele tem um programa, eu recomendo, chama Despertar, Inspire, com um tracinho grande C. Ele estava falando da baba do javali. Ele disse assim, porque os antigos gregos diziam que tudo que existe é um grande corpo, e esse corpo é muito harmônico, e cada peça tem o seu lugar, e quando nós humanos descobrimos o nosso lugar, a nossa função, nós ficamos felizes, ficamos bem, trabalhamos para essa harmonia do cosmos, né? E aí ele disse assim, e um aluno dele disse assim, aluno dele não, desses gregos antigos, falou assim, mas o javali tem uma baba tão nojenta. Eu adorei isso, a baba do javali. Ele disse assim, sim, a baba do javali é pegajosa, é nojenta, mas quando você se afasta um pouco e você vai vendo de longe,
Você vê como é importante a baba do javali na vida do javali. E que o javali faz parte do ecossistema e que precisamos do javali. E não queremos extinguir nenhuma forma de vida, porque cada uma delas é importante para a nossa vida. E quando você olha com esse olhar, você vê uma beleza incomensurável em tudo que existe. E eu atualmente aprendo com meu bisneto, que ele pega qualquer inseto, qualquer bichinho, ele não mata, não. Ele põe na mãozinha e diz assim: esse é meu bichinho de estimação. Se as pessoas têm gato, cachorro, passarinho, peixinho, ele pega insetos e ele brinca com eles, dizendo: é meu bichinho de estimação. Será que nós podemos perceber que toda a vida da Terra pode entrar no nosso coração como sendo o nosso bichinho de estimação, que a gente cuida, que a gente protege, e porque a gente cuida, protege, fica alegrinho também, e a gente cria causas e condições para a vida crescer, desabrochar, como vocês passaram nesse filme no início, tão bonito, né? A reflorestamento. E a gente vê as áreas que foram devastadas crescendo de novo, não é? Eu acho que está no momento de nós todos pensarmos nisso. Onde é que, quando eu era criança, todos os anos tinha o Dia da Árvore. E a gente estudava numa escola pública, chamava Caetano de Campos, é onde eu atualmente é a Secretaria da Educação. E todo Dia da Árvore a gente ia lá e plantava uma árvore. Como é gostoso plantar uma árvore, não é? Como elas são importantes para nós e para todas as espécies que vivem no planeta. Então, sem o pensamento de extinção, vamos fazer o bem e vamos dar vida à vida. Este é um preceito de Buda. É o primeiro preceito grave, que seria não matar, e que o oposto é dar vida. Então, nós podemos fazer isso. Se nós desenvolvemos em nós a capacidade desse ser sábio, desse ser que desperta, que acorda, e porque desperta, acorda, cuida, com ternura, com respeito, com sabedoria e compaixão. Essa é a minha abertura e estou disponível, eu e a monja Heishin Sensei, para nós conversarmos um pouco com vocês que estão nos ouvindo essa tarde. Muito obrigada. Monja Coen, Monja Malu, muito obrigada por essas palavras, são realmente inspiradoras, né? A gente tem aqui mensagens de live sensacional e de agradecimentos por vocês compartilharem conosco esse momento. E antes de passar a palavra para o Butch, eu só queria lembrar que a gente tem colegas aqui de Piracicaba, de Guaratinguetá, Santo André, Rio de Janeiro nos acompanhando também. Muito obrigada a vocês que estão na sala cheia, né? 100 participantes no Zoom, e mais os colegas que nos acompanham pelo Facebook, colegas da Abjaica, funcionários do Instituto Florestal, do Instituto de Botânica, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a APTA, da Secretaria de Agricultura, sempre com a gente em todas as lives, colegas de várias unidades de conservação e áreas protegidas, do Instituto Florestal, da Fundação Florestal também nos acompanhando, vários colegas, o Museu Florestal, sempre com apoio para transmitir pelo Facebook. A todos vocês, muito obrigada. E, Monja, eu só queria fazer um comentário, né? Eu tenho 2 filhas, a Amanda, agora com 23 anos, a Bia com 20, a Malu conhece as meninas, porque elas estavam sempre na reserva da biosfera, e a Amanda, quando tinha 3 anos, ela pegou uma lagartinha de alface, uma lagartinha verde, e ela falou: mãe, esse aqui é meu bichinho de estimação. E ela tinha uma lagarta verde de alface, cuidava, dava alfacinho para a lagarta, e era o bichinho de estimação dela. Então, para mim é muito emocionante estar ouvindo essas palavras e compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente tem que se lembrar disso, né? Essa criança que vive em nós, a gente deixar que ela se manifeste, não é? Senão a gente fica com um olhar muito distante das coisas e do mundo, né? Quando, na verdade, elas estão tão próximas de nós. Muito lindo. Sensacional, Monja Coen. Me desculpem a minha falha, a hora que eu apresentei a Malu, eu não disse do que ela fez aqui no Instituto Florestal, na nossa Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
na cima, né? A Malu Gandra foi presidente do Conselho da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, onde ela fez um destacado trabalho e um trabalho memorável até hoje. E, Monja Cohen, a senhora realmente é envolvente, adorável. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, porque eu assisti uma entrevista do Leandro Carnal e ele fez a apresentação do seu livro. Então, eu gostaria que a senhora mostrasse o seu livro, que é para a gente comprar. Então, por gentileza, e como a gente pode comprar pela internet, tudo, faça o seu marketing aí para a gente poder ter acesso a esse livro, por gentileza. Ah, que bom! Então, o professor Carnal, um parceiro meu, a gente já fez livros juntos, nós fizemos um que diz O Inferno Somos Nós, do ódio a uma cultura de paz. Foi uma conversa muito boa, como é que nós, seres humanos, podemos fazer disto aqui o céu, ou não. E aí eu escrevi esse livro que chama Ponto de Virada, que está virado aqui, né? Da editora Planeta, selo Academia, e ele está sendo lançado agora, ele é vendido na Amazon. E eu autografei 1000 livros para a Amazon, eles vieram aqui, levaram para lá, então eles estão disponibilizando nas redes. Aqui no templo nós não temos venda, mas está lá. E é um pouco que, em janeiro, a editora veio me procurar e disse: queremos que a senhora escreva um livro sobre ponto de virada, porque eu tenho um canal no YouTube e esse canal está com 1.600.000 seguidores. E o que mais é visto é uma palestra que eu faço sobre o ponto de virada, que a gente tem que perceber na vida o momento que a gente tem que dar a virada. Não é? A gente vai indo, vai fazendo as coisas, de repente é um momento que você tem que mudar alguma coisa em você, ou tem que mudar até a mesa de lugar, enfim, são coisas simples, né? Mudar a dieta, mudar o trajeto que faz para ir para casa. Tem um momento que a gente percebe, agora é o momento de eu fazer uma mudança, desde as menores até as maiores, né? Só que ninguém esperava a pandemia. E eu sentei para escrever o livro, eu comecei a escrever em março e a pandemia chegou. E quando a pandemia chegou, a minha cabeça ficou a mil com o que está acontecendo. Então, o livro fala muito de como que nós podemos mudar durante a pandemia. Que momento é este que nós... Não é castigo de Deus, nem a natureza se vingando de ninguém, porque a natureza não se vinga. Ela apenas responde a causa, efeito e condições. Então, que causas e condições que nós estamos criando e que podem ser modificadas. Uma coisa que me alegrou muito durante esse período foi ver, eu tenho uma aluna que está morando em Veneza e, de repente, ela nos conta que em Veneza apareceram peixe, até golfinho, naqueles canais que cheiravam mal, que ninguém conseguia chegar, não tinha vida. E, recentemente, aqueles pássaros, parece cegonhas cor-de-rosa, né? Teve um bando deles que pousou lá em Veneza. Eu falei, que lindo, não é? Se nós paramos de poluir um pouco, como pôde ficar tudo bonito? O buraco de ozônio fechou. Falei, olha que lindo. Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer disso pontos de virada. Como é que nós podemos usar menos gasolina, carro, diesel, né? São coisas para nós pensarmos. Mas esses pontos de virada estão acontecendo, inclusive emocionalmente, não é? Quando nós ficamos muito ansiosos pelo como será. Eles falam o novo normal. Não é normal. É a nova realidade que estamos construindo para uma convivência que seja mais saudável. Não é só o coronavírus, não é só a Covid-19, nós temos que criar uma convivência mais harmoniosa, mais saudável entre nós e a natureza, que é a nossa natureza. Então, se nós não dermos essa virada agora, não vai ser nunca. E o meu prefácio do livro, já que você pediu, eu vou falar, as primeiras palavras diz assim, ó, ponto de virada é agora. Se você não perceber, o diabo adentra a sua casa. Se você perceber, se tornará uma pessoa sábia. Basta um finíssimo fio de seda de diferença e a harmonia se quebra. Quando corpo e mente flui com o fluir da vida, há tranquilidade. Quando corpo e mente se separam, há o desequilíbrio. E é isso, como é que nós encontramos o equilíbrio com tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas perdas, e sempre que há perdas, há ganhos.
Então, a gente tem que pensar em quantas pessoas estão sendo curadas, quantas pessoas não estão sofrendo, passaram por isso de uma maneira tranquila. Tem uma amiga, foi minha colega quando tinha 11, 12 anos na escola, me telefonou esses dias e disse: monge, a senhora não sabe, eu, meu marido, minha irmã, a cunhada, todos, meu tio, 6, ficaram todos contaminados. Estavam todos juntos numa mesma casa e todos pegaram coronavírus e cada um respondeu de um jeito, ninguém morreu, alguns sofreram mais, outros menos, mas todos se recuperaram. A gente também tem que olhar esse lado. Então, esse livro fala um pouco dessa nossa experiência, foi de março a junho, no começo de junho que eu parei de escrever, entreguei o livro, então é mais ou menos exatamente esse período. Abril e maio, que foi bem sofrido aqui para nós, cheio de dúvidas, de angústias, e muitas pessoas me escrevendo, pedindo lives. Como que vai ser, monja? A senhora acha que a humanidade vai se transformar por causa... Eu falei, oxalá, né? Que assim fosse a minha utopia. Imagine que a partir dessa experiência tão trágica, todos nós despertássemos, né? E passássemos a viver com mais respeito, com mais carinho, mais harmonia pela vida, menos brigas. E, entretanto, ainda a gente vê muitas coisas que cada um só vai se manifestar no seu ponto de crescimento, não é? O seu amadurecimento vai depender de cada um de nós. O vírus torna, toda a pandemia, ela torna a coisa mais premente, né? Aquilo que a inteligência artificial, que a gente estava começando a implementar, eu fiz um curso online com a monja Reishinganda, que, como você falou, ela é maravilhosa, ela sabe fazer coisas na internet que eu não sei, fez PDFs para nós, nossa, é uma professora e tanto, né? Então, ela criou um curso de budismo que a gente fez, o IAD, que é o que está mantendo o tempo agora. O IAD que ela organizou, que a gente fez juntas, é o que está mantendo a comunidade. E é bem interessante isso, né? Porque nós não esperávamos que vai ser tudo online agora. E aprendemos a fazer esse IAD e agora tá todas as comunicações, as aulas, as práticas, é tudo virtual, como esse nosso encontro. E isto vai continuar. Mesmo que a gente volte a encontrar-se presencialmente, tem muitas pessoas que às vezes precisam participar das nossas reuniões, estão longe e que agora vão todos participar. Antigamente era só grandes empresas que tinham esses meios de fazer, né, reuniões à distância. Isso veio para ficar. Educação à distância veio para ficar. Não é que vai ser para sempre, que não vai ter aulas presenciais. Vão haver aulas presenciais, mas também as aulas que não são presenciais são muito importantes. Então, é um novo mundo que está surgindo. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma palestra para economistas. E tinha um especialista que disse assim, que em 20 anos, Estados Unidos estaria completamente diferente. Não haveria nem cartões de crédito mais, que meios de você pagar, imagina, não tinha essas coisinhas agora, que agora tem, você põe o celular e paga, nem isso existia ainda. Assim, vai ser tudo diferente, não vão ter mais lojas, as compras serão todas virtuais, você vai a um shopping center para encontrar pessoas, para ir para eventos, e talvez tenha mostruários, mas não compras. E, de repente, essa pandemia fez com que isso se tornasse realidade, não daqui a 20 anos, mas agora. E isso vai ficar. Não para sempre, vai ter, ainda vamos ter muitas lojas. Diz que no Brasil seria daqui a 50 anos, eu acho que talvez daqui a 20 anos. Não sei se eu vou estar aí para ver, mas é interessante pensar que está tudo mudando e muito rápido, mas nós, seres humanos, temos a capacidade de adaptação e somos seres desta época. Então, não precisa ter medo, porque este computador aqui, de última geração, é capaz de processar essas novas informações e nós nos adaptamos, porque eu percebo que essa é a nossa condição. Nós temos capacidade de adaptação. Eu já ouvi falar que mais do que nós é só barata. As baratinhas, que elas vão sobreviver quando os humanos não estiverem mais aqui. Então é bom a gente cuidar delas. Eu agradeço muito. O livro é este, chama Ponto de Virada, e vocês podem encontrar na Amazon, acho que também no Submarino. Eu autografei 1000 livros, não é muito, mas era o que eu podia fazer em 2 dias e já está à disposição. Muito obrigada. E Leandro Carnal faz a abertura, meu querido professor Leandro Carnal. Muito obrigado, muito obrigado.
Para quem quiser fazer uso da palavra, por favor, podem levantar a mãozinha. A gente vai organizar as pessoas que querem estar falando com microfone, com vídeo. E eu gostaria de fazer duas perguntas, uma para a Monja Cohen e uma segunda para a Malu. Primeiro, para a Monja Cohen, a senhora falou dessa conexão, né? Na verdade, nós passamos, durante a palestra, a senhora falou sobre o processo de negação do Covid que as pessoas tinham e desse novo normal que as pessoas estão buscando, né? E eu entendo que a gente passou de um processo de uma negação para um processo de naturalização da morte. Então, antes as pessoas falavam, não tem Covid, não é um problema, é uma gripezinha. E agora morre 10, morre 20, morre 60 mil, morre 100 mil, e ok, morre 100 mil. Né? Então, a gente saiu de uma negação para uma naturalização. Como é que a senhora vê isso? Qual seria o equilíbrio nessa situação, né? Então, eu gostaria que a senhora explorasse um pouco mais essa temática. E para Malu, Malu, você foi muito importante aqui para nós na Reserva da Biosfera, na sua atuação junto ao Sistema Ambiental Paulista, e particularmente eu tenho uma lembrança muito forte da sua atuação no nosso curso de criação de unidade de conservação no município, que a gente trabalhou arduamente para fazer o programa e conduzir o curso, enfim, foi um trabalho muito legal. Eu gostaria que você comentasse sobre qual o teu ponto de vista em relação ao papel dessas unidades de conservação nessa nova realidade, né? No pós-Covid, qual é o papel do local, qual é o papel das nossas unidades de conservação nessa nova realidade do pós-Covid? Então, eu deixo a palavra para vocês, e quem tiver, quem gostar, quem quiser pedir a palavra para conversar com vocês, então, por favor, levante a mãozinha que a gente organiza na sequência. Muito bem, Elaine, eu gostei muito da sua pergunta, porque é exatamente o que falta, esse ponto de equilíbrio, não é? Claro que nós devemos nos entristecer com cada morte. Cada ser humano que morre da Covid-19 é uma dor. E a gente fingir que não está sentindo nada, e se negar essa dor, continua a ser uma negação. Eu nego a doença. O presidente Trump nos Estados Unidos continua negando, né? Ele diz que não vai usar máscara, porque ele não fica bem de máscara. Você conhece uma pessoa dizer isso? Eu não fico bonitinho de máscara, então não... Parece uma piada, né? Mas é uma coisa grave, porque os Estados Unidos está passando por um sofrimento maior do que o nosso ainda, do número de mortes e contagiados, e ele só se deu conta quando foi no hospital onde ele, no bairro em que ele morou, na sua infância, e que ele viu um caminhão cheio de coisas pretas dentro, que ele achou que era equipamento para o hospital, e disseram, não, são corpos. Foi a primeira vez que ele percebeu que começou a tomar medidas. Então, existe uma negação. A realidade, quando é muito forte, muito pesada, a gente quer negar. Não está acontecendo nada, vai ficar tudo bem, vai passar, vai desaparecer, e é para já. E os cientistas estão dizendo, não vai desaparecer, não. Vai ficar um bom tempo aqui conosco, mesmo depois das vacinas. Estão fazendo teste de 3º nível em vacina, são 5. Então, está no meio da história. A vacina não vai ficar pronta provavelmente em dezembro, embora temos essa expectativa, se tudo desse certo, talvez em dezembro ficasse pronta. Mas a expectativa é que leve um ano. Então, temos duas coisas muito graves acontecendo. A nossa presidência da República, que é muito amigo do Trump, então tem como ele o seu modelo, e que faz uma negação como os Estados Unidos fez. E, infelizmente, parte da população que segue este senhor e essa sua forma de pensar, não quis tomar o isolamento social, não quer usar máscara, sai por aí, e o nosso nível de contaminação só está aumentando por causa disso. Aqui em São Paulo, eu fiquei muito grata ao nosso governador, eu tenho assistido ele algumas tardes na cultura, que maravilha, ele fazendo o que o governador de Nova York fez, que os grandes estados os grandes países, que são como estados nossos na Europa, os que saíram-se bem e logo fizeram isolamento social, protejam-se, máscara, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E com isso nós estamos saindo bem.
fora aqueles que resolveram que não ficam em casa. Foram aqueles que negam a realidade, porque quando a realidade às vezes é muito dura, é da nossa natureza fingir que está tudo bem. Porque senão vai doer tanto, e eu não vou saber fazer o que fazer com isto. Se eu não tenho condições de lidar, imagine que disseram que 70% da população vai ser contaminada. Imagine você sendo líder de uma nação em que diz 70% do seu povo vai ser contaminado e ninguém sabe o que acontece com ele. Ou você vai ficar muito aflito e vai tomar todas as medidas possíveis para que isso não se torne verdade, para que haja menos pessoas contaminadas e que, se ficarem contaminadas, possam ser atendidas no hospital, ou a medida contrária diz tanto faz, já que vai ficar contaminado mesmo, e daí? E isso nos surpreende. Nos surpreende esse olhar de e daí? Se morrer, morreu. Sim, nós vamos todos morrer. Nós somos finitos, como seres humanos, cada um de nós é finito. Mas por que apressar o processo? Por que passar as pessoas por dores e sofrimentos se você pode pegar o início da doença e tratar? Aqui no estádio do Pacaembu, eu moro ao lado do estádio, teve um hospital de campanha que está fechando agora. Mais de 1.500, quase 2.000 pessoas foram tratadas e curadas. Porque teve esse hospital, porque foi importante esse investimento, porque as pessoas puderam ser atendidas sem precisar de UTI, sem precisar fazer nenhum tratamento mais drástico, porque teve condição de atendimento. A negação disto é o aumento da contaminação e aumento das mortes e do sofrimento. E aí as pessoas também, essas que negaram, são as mesmas que dizem, e daí que morreu? Eu não vou carregar defunto, né? Tem coisas melhores para fazer, vamos pensar na alegria. Nossa, tem dias que eu acordo e eu estou muito triste, porque eu ouço o silêncio de uma rua aqui que era muito trânsito, agora está voltando. E esse voltar, de novo, me preocupa. Na frente da praça da frente do estádio, onde dentro, no campo de futebol, tem um hospital de campanha, tem uma praça. Traziam crianças para brincar, para jogar bola, para andar de bicicleta. Falei, como que podem fazer isto? A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo fez uma verificação na cidade, em áreas mais contaminadas e menos contaminadas. Do lado de cá que eu estou, que são mais casas, não tem praticamente contaminação. Do lado de lá, que são prédios de apartamentos de um bairro rico, nós não estamos falando de gente pobre, tem muita contaminação. Porque vieram passear na praça, porque não acreditamos nisso, porque é um resfriadinho, e porque nós somos fortes e poderosos e nada vai nos pegar. E depois temos um seguro-saúde tão bom, a gente paga tanto por mês, que se a gente ficar doente, a gente vai para os grandes hospitais e seremos curados. Muitos morreram. Muitos ficaram bem doentes e muitos estão em recuperação. Então, não se pode negar a realidade. Quando a gente fala de Buda, do despertar, é isso. Eu vejo a realidade assim como ela é. Eu não pinto nem de cor de rosa e nem pinto de cinza escuro. Nem está todo mundo morrendo, é um pavor, e nem está tudo bonitinho. Tem um ponto de equilíbrio. Tem muito sofrimento, tem muita morte e tem muita tristeza. E nós oramos todas as manhãs por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão cuidando e pelos cientistas que possam fazer as suas descobertas e melhorar para todos nós. Então, cada morte é uma dor, é um sofrimento, não é uma alegria, um contentamento, é uma tristeza, mas que possa ir diminuindo o número de pessoas contaminadas e diminuindo as mortes, e que a gente encontre as curas. Isso é o ponto de equilíbrio. Então, eu sofro com a dor, eu não finjo, não posso sofrer. Por que não pode sofrer? Nós, humanos, podemos chorar e rir, não é só rir o tempo todo. Então, tem grandes tristezas, e essa pandemia é internacional. E agora os nossos povos indígenas, que horror! Os indígenas estão sendo contaminados por pessoas que vão lá levar o coronavírus. Não pode deixar isso acontecer, mas já deixaram. Então, nós já temos um problema com os povos indígenas, e já foram dizimados algumas vezes por várias questões, e que continuam sendo dizimados, né? Então, tem muita coisa ainda para ser cuidada, para ser pensada e para encontrar esse ponto de equilíbrio, como você fala, que está nos faltando. Ou a gente despenca para um lado,
que só chora, só fica triste, estou com depressão, vou me matar, não tem jeito, o mundo vai acabar, vou perder meu emprego, o que eu faço? Não é isto. A gente tem novos empregos surgindo, tem novas possibilidades de trabalho, novos mercados se abrindo. Se pensar que vai ser tudo online, pacotes, embrulhos, pessoas que fazem entregas, tem uma possibilidade imensa de novos mercados de trabalho, né? E principalmente na tecnologia. Então não tem que ter o desespero do que vai ser. Não sabemos ainda, ninguém sabe. Quanto tempo essa pandemia vai durar? Ninguém sabe. O vírus vai e volta. Quando tinha acabado, voltou. Então a gente sabe que estamos num sistema que nada é seguro neste mundo. Isso são palavras de Buda. Não há nada seguro neste mundo. É a impermanência. Aquele antropólogo, que é filósofo Bowen, que fala do mundo fluido, ele fala a mesma coisa. A única coisa segura neste mundo é a insegurança, é a impermanência, não há nada fixo. E nós sabemos lidar com a impermanência. Então, não precisa fingir que não está acontecendo nada e não precisa se desesperar dizendo que não tem solução. Tem solução. Vai demorar? Vai. Enquanto isso, nós temos o quê? Resiliência. Paciência e resiliência para aguentar as dificuldades. E se não vi a luz no fim do túnel, é porque não cheguei no meio do túnel. E eu recomendo às pessoas que meditem, que façam respiração consciente. É uma coisa simples. Nossas ansiedades, instabilidades emocionais têm a ver com o aparelho respiratório. Inspira, solta devagarzinho. Encontra o seu eixo de equilíbrio e trabalha, age no mundo para que seja melhor. Não para você, para todos nós. Muito bem, passo a palavra para a monja Rishi. Eu só queria contar que ela ficou muito triste quando ela saiu daí. Até teve lagriminha escorrendo. Ela queria até se mudar para aí, tinha uma casinha, foi ver a casinha. E eu falei, vá com calma, não sabemos o que está acontecendo. Ainda bem que não se mudou, porque é mudar e mudar de volta, né? As coisas, a vida tem tantas voltas que a gente nunca sabe para onde vamos, né? Mas é bom a gente saber. Ela falava dos macaquinhos e que era uma beleza, que está nessa reserva ambiental maravilhosa. Vocês não sabem o que ela ama onde vocês estão e como ela foi feliz aí. Eu acho que é por isso que ela foi capaz de trabalhar tanto por alguma coisa que ela acredita de verdade. Então, eu passo a palavra para ela. Yoshi-sama, obrigada. Na nossa tradição Soto Zen, Sotoshu, é uma tradição do budismo Zen do Japão, século XIII. Todos sabem que Buda é indiano, né? E 600 anos antes de Cristo. E com os ensinamentos no mundo, por onde passou, escolas foram sendo instituídas, criadas, e várias escolas budistas temos hoje, tradições. E a nossa é do Japão. E nós temos um tripé. O tripé é meio ambiente, direitos humanos e cultura de paz. É o tripé da nossa Soto Zen. A questão ambiental e a pergunta da Elaine, né? O papel das unidades de conservação. E por que eu sempre gostei da reserva, o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho incrível. Elas devem ser, assim, espaços de acolhimento. Nesse momento que está todo mundo saindo meio ferido, meio sem referências, por que as unidades de conservação não desenvolvem um projeto de mostrar seus valores, seus recursos, atividades, assim, ao final do término da pandemia, que essas visitas sejam visitas de acolhimento mais sensíveis. Quando a Yoshi falou dos índios, eu tive muito essa experiência. Os índios são os invisíveis. A área ambiental ainda é invisível para a população. A população não reconhece a questão ambiental como uma importância. Não reconhece, sabe por quê? Muitos dos estudos científicos ficaram guardados em prateleiras, em gavetas, em grupos específicos. Nós nunca fomos bons em divulgar os valores ambientais. Nós nunca fomos bons nisso. A sociedade não conhece os valores ambientais. E nesse aspecto que a Yoshi falou, como a Japoen falou, nós somos feitos de elementos não ser humano. A comunidade, os seres humanos têm que perceber essa realidade. A escola não ensinou direito. O primeiro ensino nas escolas foi a questão dos lixos, resíduos sólidos, que a pessoa, quanto mais latinha
levasse para a escola, poderia ter computador, a lei da barganha, e nunca entendem, não entenderam o valor ecossistêmico, né? O valor dos ecossistemas. Então, essa linguagem ambiental ainda é invisível na mente das pessoas. Só tem as noções macro, né? A camada de ozônio, isso, aquilo, mas o dia a dia, o que é corredor de fauna numa cidade urbana? O que é corredor de fauna? O que é fauna? Né? O que é ecossistema? O que é ecologia? O que é isso? Então, as unidades de conservação poderiam desenvolver um projeto de desvelamento, né? De mostrar de maneira didática as questões ambientais, a importância das unidades de conservação, e isso não estar separado da qualidade humana. Então, eu acho que é o momento de dar visibilidade às unidades de conservação, né? Não fazer como foi dito, vamos aproveitar que está tendo a pandemia e deixar a boiada passar, uma fala vergonhosa que nós tivemos, né? Infelizmente. E essa é uma realidade que a gente está vivendo. Nós, da área, eu ainda me coloco uma pessoa muito cuidadora da questão ambiental, e vocês ainda que estão no Instituto de Pesquisa, no Instituto de Implementação, que é ainda a Fundação Florestal, de questão das unidades de conservação, dessas áreas importantes e estratégicas, nós temos que investir numa pedagogia, né, de passar esses conhecimentos, essa relevância para a sociedade, para a população circunvizinha, para a população local. Acho que esse é o desafio. As unidades de conservação têm uma função importantíssima de acolhimento, de tradução, para acolher essas pessoas que estão saindo de uma condição muito frágil dessa experiência. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos dar mais tempo para as outras perguntas. Esse é o desafio das unidades. Malu, muito obrigada. E eu estava trocando uma figurinha com o Buti. A sua casa continua à disposição, viu? Tá bom. Não é verdade, Buti? Não pense que a casa foi abandonada, não. Está à disposição? A Malu tem tudo que ela... O que ela quiser, ela tem aqui. Não se preocupe, Malu. Vou fazer um templo, o problema é esse. Vou fazer um templo zen. Acho que o governo vai gostar muito. Mas, enfim, vamos lá. Nós temos, muito obrigada pelas ponderações que vocês fizeram, e eu gostaria de chamar o nosso querido professor Antônio Manuel para estar conversando com a gente, biosférico também. Está com a gente, Manuel? Sim. Está me ouvindo? Que ótimo. Sim, tá perfeitamente. Muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Agradeço muito e parabenizo o Instituto Florestal, Buti, Elaine, Rodrigo Vitor, e é uma felicidade muito grande também estar com tantas pessoas que a gente conviveu aí, né? Com a Beli, Denise, Márcio Rossi, Fernando Décio, nossa, são tantos, né? Buti, muito obrigado, parabéns. E para mim é uma grande honra ter essa oportunidade de conversar com duas queridas monjas, Monja Coen. Nossa, eu estou realmente muito feliz mesmo. E a querida Malu, quanta empatia, quanto momento juntos nós vivemos, né? E deixa que me apresento rapidamente, não é? Eu participei da comunidade budista Soto Zenshu, na Rua da Liberdade, porque eu cursava o Roosevelt em frente. Então, durante uns 2 anos, eu tive muito aprofundamento, fiz muito zazen, né? Depois, fui para o budismo tibetano, onde eu fui batizado pelo querido Lama Ganchen, né? Que faleceu agora há pouco tempo, né? E lá fui batizado até, né? Eu não tinha outro batismo. Agora estou no budismo Nichiren. E eu vejo em todos esses, sempre, aliás, de terra e idade, né, uma relação fortíssima da visão budista com a questão ambiental, com o mundo ambiental, com a natureza, com o universo, com tudo que nos cerca, né? Essa relação é de uma consistência, de uma coerência difícil de descrever. Há uma harmonia entre o que nós somos e o que é a natureza.
as nossas relações entre as pessoas acabam por se transferir à natureza e ela sofre porque nós não sabemos também praticar um relacionamento à altura, né? Então, nós temos uma vivência forte, né, como budistas, né, e todos os ramos budistas, né, nessa relação com a natureza. No budismo Nichiren, essa relação, essa interdependência é chamada de Eshofune, que é a inseparabilidade do meio ambiente e do ser humano. É o corpo e a sombra, sem um não há o outro. Então, um dia chegaremos todos nós a sintonizar de forma inequívoca essa relação e poderemos viver em grande harmonia, não é? Então, a pandemia também é um processo que faz parte dessa condição, a coerência do início ao fim, a consistência. Então, nesse momento, nós estamos aqui juntos, né, por uma oportunidade criada por essa situação pandêmica, que nos leva a tanta tristeza, a tantos mortos, e também oferece isso, né? Temos no budismo também essa ideia de que a primavera não falha depois do inverno. O inverno não falha em se transformar em primavera e o nosso trabalho é realmente transformar o veneno em remédio. E vamos avançar muito nessa direção, sem dúvida. Então, queridas monjas, obrigado por nos enriquecerem o coração, nossos tesouros do coração e da mente. Querida Malu, que bom te ver. Abraços. E vai uma pergunta, né, para vocês, que eu tenho que fazer uma pergunta, porque nós tivemos tantas lutas na RBCV contra algumas características do rodoanel, queríamos alterar profundamente isso, e foi uma luta tremenda. Aí eu fico pensando, como que a gente compatibiliza a prática Zen, o Zazen, né? Que emana paz, calma, tem uma visão superficial do Zen, que é essa contemplação, não é? Como compatibilizar isso com uma luta no meio ambiente, né? Que às vezes até tem que ser um pouco agressiva para poder a gente bater, não é? E virar o jogo. É muito difícil. E então temos perdido muito. E eu pergunto, onde está a vitória daqueles que lutam pelo meio ambiente, se tantas batalhas estão sendo perdidas, né? Como fazer nosso espírito se elevar e continuar a batalhar, né? E como compatibilizar a paz, contemplação, meditação com uma luta ferrenha. Muito obrigado, queridas, pela oportunidade. Obrigado, Elaine. Elaine, querida, muito obrigado. Namu Myoho Renge Kyo. O Sutra da Flor de Lótus é considerado pelo nosso professor da nossa ordem também como o Sutra dos Sutras. É chamado o Rei dos Sutras, o melhor de todos. Então, a gente tem muita coisa em comum, já que você está na Nichiren, para quem não sabe, a escola de Nichiren tem esse sutra, que é o Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, como o seu texto principal. E é de uma joia mesmo, é uma beleza. Eu recomendo a todos que leiam, compreendam e põem em prática na vida. Então, é isto. Às vezes a gente tem a ideia que a meditação é só ficar muito quieto e não fazer nada, né? É uma contemplação da realidade. Não é. A meditação é um processo do autoconhecimento que transcende o eu, para que você possa atuar no mundo de forma decisiva. Perdemos várias batalhas, mas não perdemos a guerra. Então, as batalhas continuam. Tem que continuar, não pode desistir. Resiliência é isto, né? Às vezes passamos por lugares apertados, é como as hemácias, né? Às vezes tem que se entortar toda, passar por lugarzinhos apertados para depois encontrar de novo a sua forma original. Então é um momento, e há muitos momentos em que se tentam fazer coisas e algumas pessoas não despertaram ainda. Elas não sabem, então não temos que ter raiva de ninguém. Aí que vai a questão da tradição, né? Você não ficar com raiva, com ódio de ninguém. Você até entende que a educação daquela pessoa, a sensibilidade dela ainda é muito rude, muito primitiva, ainda não encontrou essa sensibilidade de conectar
com cada plantinha, cada animalzinho, cada inseto, que nós não podemos ir só pisando em cima e destruindo, porque queremos mais estradas e queremos o rodoanel aqui e queremos ganhar dinheiro e desenvolver. Eu encontrei um jovem brasileiro estudando em Portugal, uma vez que eu fui, e que a tese dele era que não devemos desenvolver nada, mas nos envolver mais. O desenvolvimento significa que não estou envolvido com, e estar envolvido é mais importante do que desenvolver. Então, esse acho que é um comentário que eu faria, que a meditação não é para aquietar-se, e nem para dizer está tudo bem, e nem para falar mansinho e baixinho. Aliás, a monja Reishin, ela é conhecida porque ela não fala, às vezes, muito baixinho, não. Ela, às vezes, fica bem bravinha, e ela é bem incisiva. E o nome dela quer dizer coração, mente de paz. E essa paz, ela, às vezes, ela precisa. Eu digo, quando uma criança, por exemplo, vai pôr o dedo na tomada, o pai e a mãe dizem, filhinho, não põe o dedo, não tem que dar um grito, para! Então, essa força da voz, essa força do posicionamento, não é ódio, não é raiva, é assertividade. E nós precisamos ter. Não é dizer eu sou bonzinho, eu sou compassivo e entendo tudo. Não. Entender eu posso entender, mas não posso admitir abusos de nenhuma forma, nenhuma delas. Então, nós temos que nos manifestar, nos posicionar de forma muito incisiva, direta, forte, para sermos ouvidas e ouvidos. Eu passo para a monja Reishin, que trabalha com isso diretamente. Anda indo muito para o Palácio do Governo. O professor Manuel, que saudades. Você trouxe a questão do rodoanel. Nós fomos com o carro do Dersa visitar o traçado do rodoanel, antes do rodoanel ser implementado, né? Então, nós todos estávamos olhando toda aquela paisagem sul, olhando, vendo, puxa, isso aqui vai cortar aqui, vai cortar ali. Eu, pedagogo, nunca tive essa oportunidade, e tive essa grande oportunidade de acompanhar uma equipe de especialistas. Nós olhamos o horizonte, olhamos o espaço e vimos, esse corte vai acontecer assim, engenharia, obra, impacto. Aprendi muito com a questão do Consema, né? O que acontece com a gente com a prática meditativa? Por que fiz esse salto? Quando nós nos conhecemos, parece que dá um assentamento e a gente começa a enxergar as coisas com maior amplitude, né? O que está precisando em nós é recuperar esse olhar amplo e profundo, que é o que a gente fala no budismo, olhar em profundidade, olhar de Kannon Bodhisattva, né? O olhar em profundidade é o olhar do médico cirurgião que vai tirar um câncer de um corpo de uma pessoa. Ele vai olhar os órgãos, ver as inter-relações, de que forma eu vou colocar o bisturi. Eu tenho que tomar todo um cuidado, porque esse órgão está afetando aquele. Onde nós estamos perdendo nessa guerra? Essa visão de interdependência. Nós todos especialistas ficamos muito especialistas e focados em pontos e não vemos a abrangência. A guerra, as diferenças de interesses, as diferenças de visões, nós que trabalhamos na questão ambiental temos que considerar. Nós temos que olhar o grande mosaico dos interesses. Não dá mais para a gente ficar defendendo um único. A gente tem que aprender o diálogo, a gente tem que aprender a mediação, a gente tem que aprender como lidar com o conflito. Então, essa visão nos dá capacidade de avançarmos. Como é que eu trabalho o conceito de unidades de conservação com os empresários? Não adianta brigar, mas como é que eu crio pontes de conexão que façam sentido para eles? Então, a gente, nas reuniões da Reserva da Biosfera, a pedagogia, e o Rodrigo Vitor me ensinou muito isso, a pedagogia da escuta. Da escuta. É lógico que a gente ficava meio nervoso, né? Dava aquela coisa do sangue que sai, mas são vários olhares. Eu vi isso no Consema. Aí, quando a coisa pegava, a gente chamava uma reunião especial. A gente tem que criar metodologias de agregar as diferenças. Por isso que a gente está perdendo. Então, a gente tem que desenvolver um olhar em profundidade. Então, um olhar zen, um olhar budista, que considera que o mundo tem muitas causas e condições e intersomos simultaneamente, de que forma eu olho isso com competência, criatividade, inteligência. Chamamos todos, por exemplo, todo mundo tem seu departamento, seu conhecimento específico.
e no contexto de reserva e biosfera, a gente une os conhecimentos. É isso que a gente está precisando fazer mais, desenvolver essa pedagogia de unir conhecimentos, trabalharmos juntos, aprendermos essa história do diálogo, e aí, por isso que eu digo do budismo, né? De que forma a gente muda as causas e condições e podemos mudar as causas e condições, né? E isso que me estimulava muito no trabalho ambiental, porque o trabalho ambiental evoca esse conhecimento e essa sabedoria, né? E que a gente precisa, talvez, agora desenvolver e fazer mais. Então, não é tão passivo assim, não. Ele é extremamente... desenvolve em nós um olhar muito mais amplo do que a gente possa pensar. Só precisamos trabalhar mais juntos nisso, né? Acho que é por aí. Valeu, Manel. Muito obrigada, Malu. Muito obrigada, Monja Quen. Nós temos uma pergunta do Lucas, que nos acompanha pelo Facebook. O Lucas gostaria de perguntar quais práticas no dia a dia são interessantes para entender com mais clareza a interdependência de todas as coisas. E a gente tem uma mensagem também do Paulo Henrique. Paulo Henrique trabalha com a gente no Horto de Avaré. Ele deixa um abraço a todos os colegas do Instituto Florestal e as queridas Monja Quen e Monja Reishin, das quais ele é aluno no curso de Introdução ao Zazen. Então, a mensagem do nosso colega Paulo para vocês e a pergunta do nosso amigo Lucas, que nos acompanha pelo Facebook. Eu vou responder um pouquinho e depois eu vou pedir desculpas que eu vou ter que sair. Mas a Monja Reishin acho que pode ficar mais um pouquinho. Então, eu acho primeiro que é muito importante, como é que a gente percebe que está tudo interrelacionado? Nós temos práticas que chama Zazen. Zazen é sentar-se em meditação. E para que serve a meditação? Para você olhar em profundidade, para você mesmo conhecer a essência do próprio ser. O Antônio, que estava agora há pouco, ele falou que estudava no Colégio Roosevelt, que era bem em frente ao nosso templo, lá na Liberdade, na Rua São Joaquim. Ele foi todo reformado, está muito bonito, então eu convido vocês que, quando acabar a pandemia, vão visitar. Nós temos uma outra sede, que fica aqui no bairro do Pacaembu. A Monja Reishin está disponibilizando aulas práticas de meditação. Tem um aluno meu que faz aula prática de meditação online, é tudo virtual e gratuito, no domingo às 11 horas da manhã. Depois vocês podem olhar no nosso site, que é zendobrasil.org.br. Nesse zendobrasil.org.br tem vários monges, leigos, praticantes, que dão aulas práticas de meditação para quem estiver interessado. E através da meditação, que você olhando para você, no seu mais íntimo, você percebe que não é só sua história pessoal, seus humores, sua alegria, sua tristeza. Você vai perceber que você é este ser interconectado a tudo a todos. A experiência mística de Buda é esta, quando ele diz: eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente nos tornamos o caminho. Não tem mais um eu separado. Essa fronteira, ela se rompe, você vê que você está conectado a tudo e a todos. Mas claro que você não vive assim o tempo todo, né? Você tem essa percepção e vai viver a sua vida diária lembrando que a água que você não bebe... Olha, então já estão me chamando. A água que você não bebe, você joga de volta no rio. Sabe? Coisa simples. O alimento que... Procure não deixar restos no seu prato, mas o resto de alimento que você deixa, que vire adubo, não vá misturar com outras coisas. Então, esse cuidado que a gente tem no dia a dia. Uma vez perguntaram para a santidade, o Dalai Lama, o que ele fazia para a sustentabilidade. Ele disse assim: quando eu saio do quarto do hotel, eu apago a luz. O pessoal falou: só isso? Eu falei assim: isso já é suficiente. É o que eu posso fazer, eu vivo em hotéis. Então, se eu estou no quarto do hotel, eu preciso da luz acesa, mas quando eu não preciso, eu apago. Porque o meu gesto pequeno no dia a dia transforma a realidade. E se eu percebo, se eu ainda não percebi que está tudo interligado, perceba o que o coronavírus está fazendo no mundo. Está mexendo com o mundo inteiro, com todos nós. Então, observar em profundidade, observar profundo, observar de longo alcance. E o Antônio Manuel também falou do professor dele, o segundo professor dele, Lama Ganchen, morreu de coronavírus na Itália, acho que foi no dia 18 de abril. Lastimado, foi um grande mestre em que trabalhava muito para a Lama Ganchen Foundation por uma cultura de paz, um mundo menos violento
menos agressivo e mais de comunicação com a vida e com a natureza. Então, eu espero que vocês continuem nessas reflexões essa tarde. Eu tenho que pedir desculpas, que eu tenho outro compromisso, já estão me chamando, mas é muito bom estar com vocês. Queria dar parabéns por tudo que vocês têm feito no Instituto Florestal. Eu lembro de ter visitado aí uma vez, há muitos anos, antes da Ixeixim, da Malu Gandra trabalhar aí, levei um grupo de alunos para fazer uma meditação caminhando. E foi delicioso, foi de um prazer incomensurável, porque vocês estão numa área belíssima e a gente poder agradecer que ainda temos áreas verdes na cidade, que há pessoas como vocês pesquisando e lançando, como é esse nosso programa, um olhar mais profundo do que podemos fazer para que o mundo seja melhor. Investir em pesquisa científica, investir no meio ambiente, na sustentabilidade, nos sistemas ecológicos, a gente perceber como tudo estando interligado, aquilo que você mexe, que parece que não é um nada, mexe no todo. Que a gente saiba mexer com muita responsabilidade, assertividade e carinho e ternura. Meus parabéns, agradeço, peço desculpas, eu preciso sair agora. Até breve. Muito obrigado, Monja, muito obrigado mesmo. Obrigada, senhora. Até mais. Muito obrigada. É para continuar a pergunta, só para concluir a pergunta da pessoa que fez, como é que ela vivencia a interdependência no dia a dia? Simplesmente tomar um gole de água. Ao beber essa água, perceba de onde veio a origem dessa água. Veio da chuva, dos rios. Qual o caminho que essa água percorreu para chegar nos seus lábios, na sua boca, entrar no seu organismo? Esse exercício de perceber o que você se alimenta, o arroz, o feijão, a sua comida, a origem desse alimento veio do campo, da terra, teve sol, teve lua. Então, tudo que nós fazemos é olhar em profundidade as causas e condições disso. E a gente se percebe que nós não estaríamos aqui hoje conversando se não tivéssemos tido nossos pais, nossos avós, as escolhas deles. Nós não estaríamos aqui nos falando de meio ambiente se nós não tivermos na nossa história alguém que nos sensibilizou para isso. Nós somos inviáveis sem os outros. Nós nos tornamos viáveis por conta de tantos elementos que permitiram que nós pudéssemos estar aqui. Então, nosso mestre falava, né, aprecie a sua vida. E apreciar a vida é olhar em profundidade cada momento. Causas e condições, aquilo que eu me alimento, a água que eu bebo, os conhecimentos, os estudos, as trocas, as rodas de conversa. E esse encontro aqui. Tudo isso é interdependência. Interdependência não é uma ideia intelectual distante. É perceber a nossa condição humana. Já é o suficiente para você um pouco conectar com esse conceito, que não é conceito, mas é uma realidade. Malu, muito obrigada. Se você tem mais alguns minutinhos, a gente tem mais 2 perguntas, tudo bem? Podemos seguir um pouquinho? Podemos. O nosso amigo Dirceu Carossi, ele nos acompanha em todos os encontros e ele pergunta se do ponto de vista familiar a pandemia não foi boa para juntar os familiares dentro das suas casas. Eu queria aproveitar e fazer uma outra reflexão, né? Tanto a Monja Coen quanto você também falaram, principalmente a Monja Coen, falou sobre a exposição da miséria e das desigualdades com essa pandemia, né? E eu gostaria de saber, na sua opinião, como nós podemos nos envolver, né? Então, ao invés de nos desenvolver, como é que nós podemos nos envolver para cuidar melhor dos outros e para cuidar melhor do ambiente do qual somos dependentes, né? Então, eu gostaria de trazer essas reflexões para você. Se você puder compartilhar com a gente, ficamos muito gratos. O que aconteceu? Não necessariamente juntou famílias, separou famílias também, né? Essa é uma dura realidade. Eu vi um documentário que o número de divórcios aumentou, separações, violência contra a mulher, feminicídio, foi muito forte nesse período e ainda está sendo forte nesse período da pandemia, né? Esses dados não são muito agradáveis, porque o que acontece, né? Com a pandemia, as pessoas tiveram que voltar para sua casa, elas foram privadas de liberdade, elas já não tinham mais o escapismo do trabalho, de sair de casa e fazer outras coisas, voltaram para casa, voltaram a conviver com pessoas que não estavam mais convivendo. Mas é bom dizer que a pandemia não é responsável por isso.
As coisas já estavam frágeis, os relacionamentos já estavam frágeis, os relacionamentos já estavam descuidados. Mas quando a pandemia obriga que você passe a conviver com alguém que você já não estava se dando muito bem, com alguém que você já não estava reconhecendo muito, ou com alguém que você estava largando a sua devida atenção e cuidado, é lógico que essas relações elas deram um impacto muito forte. Então nós temos esse aspecto, voltamos para casa e voltamos a olhar os nossos parceiros, nossas parceiras, nossos filhos e as crianças, então. Como foi difícil, né? Você ter que lidar com tudo. Se você não tem ferramenta interna, não tem essa sensibilidade interna de lidar com isso, antes, no momento de pandemia, você tinha dois caminhos. Ou não ter condições de lidar e ter muito desentendimento, ou desenvolver sensibilidades e ferramentas para lidar com isso. Então, a pandemia foi um processo de compressão em que quem tinha um mínimo de sensibilidade conseguiu, está conseguindo, e quem não tem, não tinha, teve que buscar força por fora, de fora, ajuda, né? E começou a lidar, e outros não conseguiram, né? Então a gente está encontrando esse tipo de mosaico. Juntar a família é o que a gente diz, né? Se a família tem um caldo amoroso, tem um caldo de diálogo, de relacionamento, foi um grande desafio e ainda está sendo um grande desafio. Mas é importante dizer que nós precisamos cuidar das nossas relações, né? E não precisa de uma pandemia, ficar preso em casa para reconhecer que essas relações estão difíceis. Cuidarmos das relações pós-pandemia, como a monja Koen-Roshi falou, qual é o nosso ponto de virada nos nossos relacionamentos familiares, profissionais, qual é o nosso ponto de virada, né? Isso é um aspecto que eu acho que juntar a família, sim, realmente foi uma oportunidade, mas dentro desse contexto emocional que, em muitos casos, estava um pouco descuidado. Uns se recuperaram, outros estão lidando com isso, né? A questão o que a gente pode observar da questão da miséria e da desigualdade, a gente fala a periferia foi o lado que foi mais atingido pelo coronavírus, porque eles convivem. Eles não estão acostumados a viver em quatro paredes, eles vivem em comunidades, eles têm uma lógica de sobrevivência de comunidade muito forte, muito mais forte do que muitos que se fecham nos seus apartamentos, nos seus condomínios, nas suas casas. E essa rede de sobrevivência que eles têm, estão acostumados a compartilhar alimentos, compartilhar o que eles não têm, eles compartilham, eles têm uma outra lógica, mas tem a lógica da proximidade, e com isso a Covid avançou bastante. Os moradores de rua, meu lugar de trabalho é na Rangel Pestana, ao lado da Sé, da Catedral da Sé. Eu ando no meio da Praça da Sé, vocês não acreditam, eram tapetes humanos, tapetes de pessoas no chão humanos. Você tinha que desviar, e tamanha miséria, a questão dos moradores de rua cresceu muito em São Paulo. Então existe uma miséria do não atendimento à dignidade humana, né? Aí, só com a pandemia que começaram a colocar bebedouros no centro da cidade. Precisou ter a pandemia para colocar bebedouro. Não vou pôr bebedouro porque mantém o morador de rua. Essa lógica tem que mudar. Temos que ter um outro olhar, né? Então, a miséria e desigualdade, ela existe em todas as classes sociais. Depende do conceito que você tem por miséria. Agora, o que aconteceu também nesse movimento da pandemia, só para um pouco avançar, é que o dinheiro apareceu, né? O dinheiro surgiu. A iniciativa privada fez doações, redes de ONGs e empresários fizeram doações, alimentos surgiram, houve um movimento social, empresarial e público para defender a vida, para cuidar da vida. Essa energia tem que continuar após a pandemia. Uma nova economia está aí. Não podemos, como o Marushi falou, não temos que voltar para o novo normal. Não existe mais, não existe novo nem normal. E é isso esse ponto de virada. E esse é o momento. Que economia a gente pode hoje defender e desenvolver do compartilhamento dos recursos, tendo como base as necessidades humanas e as necessidades ambientais, né? Então, nós estamos num momento de uma crise mesmo societária e cultural. Não é simplesmente a pandemia só revelou isso e mostrou que é possível, sim,
compartilhamento de recursos, compartilhamento de saberes, isso é possível, né? E o nosso envolvimento, a gente só se envolve quando percebe que fez sentido. A gente só se envolve quando percebe que mexeu com você mesmo. Então, acho que a gente está precisando nós sermos construtores de conexões, tanto na área ambiental. Como é que a questão ambiental a pessoa percebe que é importante na sua vida? Como é que ela percebe? Nós temos que ser aquelas pessoas que pensam esses caminhos. Como é que eu crio? Quais são os meios expedientes para que as pessoas realizem essas conexões de sentido? Conexões de sentido. Esse é o nosso desafio. Nós que somos apaixonados, amamos a natureza, nós precisamos criar sentidos e ajudar as pessoas a fazer essas conexões de sentido. Por isso a meditação ajuda muito, como outras práticas também na área da educação ambiental, etc. Então o desafio está aí, gente. Nós estamos diante de um desafio. Cada um de nós aqui nessa grande teia, estou vendo as pessoas aqui, via Beli, eu não estou conseguindo ver todos os nomes aqui, somos todos com agulha de ouro. Que costura, que sutura, o que eu posso fazer para ajudar esse momento? Em pandemia e pós-pandemia. Está na nossa mão. E eu fico muito mobilizada nesse processo. E feliz de estar com vocês. Malu, muito obrigada por essas palavras, né? Na verdade, a Malu ajudou a construir esse café virtual. Então, numa conversa, eu trouxe questionamento numa conversa de WhatsApp. Malu, vamos fazer alguma coisa? E ela, mas qual que é o tema e qual que é o dia? E ajudou a construir junto a temática, né? Uma temática tão necessária, tão atual, para uma conversa nessa tarde, uma tarde de inverno, com um sol bonito, né? Para quem pode, como nós somos privilegiados de poder observar, né, Buti, da nossa janela, observar o céu, observar as árvores e sentir um pouco mais essa conexão que a gente está falando, né? Então, gratidão, Malu, por ter nos ajudado a construir esse dia de hoje, por ter se disponibilizado e por ter mobilizado, né, a Monja Coen para participar com a gente desse momento, né? Vocês são maravilhosas e nós somos muito gratos por vocês dividirem seus conhecimentos, suas reflexões com a gente. O Instituto Florestal disponibilizará os certificados para quem está participando desse webinar. Vocês podem estar solicitando o certificado pelo chat. E eu queria lembrar também, Buti, que na próxima semana nós temos o tema Desafios para o Fortalecimento da Ação Climática no Pós-Covid, com nossos amigos o Oswaldo Lucon e a Jussara da CIMA, né? Os dois da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, vocês estão todos convidados para nos acompanhar na próxima quinta-feira, às 15 horas. Eu agradeço, Malu, de coração por você estar com a gente. Agradecemos a Monja Coen. Temos aqui mensagens de que vocês são maravilhosas e muitos agradecimentos por compartilharem essa tarde com a gente. Gratidão. Até breve, então. Obrigada, obrigada a todos. Muito obrigado, Malu. Muito obrigado a Monja Coen também. Uma grande satisfação. Realmente aprendemos muito hoje sobre reflexão. A gente começa a pensar e avaliar tudo isso que foi dito aqui. Realmente a gente cresce, né? E é muito importante isso. Eu quero dizer para vocês que o nosso próximo café virtual será no dia 9 e a gente conta com a presença de todos. Muito obrigado, um excelente fim de semana a todos. Valeu, gente. Muito obrigado. E, Buti, queremos agradecer também, né, a Abjaica, que está sempre com a gente, nossos amigos da Abjaica, nossos amigos da Cooperidro, que ajudam na divulgação desse evento. A todos vocês também, o nosso muito obrigada. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, Buti. Saúde e paz. Tchau. Tchau, muito obrigada a todos. Malu?